Olá, tudo bem com você? O texto para nossa reflexão de hoje é Marcos capítulo 14 e narra aqui as cenas que antecedem a crucificação de Jesus. Era Páscoa, o que fazia com que Jerusalém estivesse realmente repleta de pessoas. A população usual de 50 mil pessoas podia chegar a centenas de milhares. E isso é interessante quando nós lembramos de que, recentemente, Jesus promoveu ali sua entrada triunfal montado num jumentinho, né? Ele frequentemente evitava dar publicidade aos seus feitos, aos seus milagres, mas aqui, nessa ocasião, ele faz algo diferente. Ele procura chamar a atenção justamente para si e para a sua missão. Jesus tentou advertir os discípulos quanto à sua morte e seu martírio. Ele começa a fazer isso cerca de 9 meses antes, para que eles não sofressem, para que eles pudessem compreender sua missão. A gente sabe que os discípulos não compreenderam corretamente a missão de Cristo na implantação não de um reino terrestre, mas do reino da glória, da salvação dos pecados e não do Império Romano. E chegara então o momento, o tempo determinado na profecia, e Jesus não iria mais adiar o desfecho da sua missão aqui na Terra. Então ele começa agora a promover realmente uma publicidade a fim de que as pessoas pudessem depois compreender o que havia acontecido. E era um momento realmente muito apropriado para isso, pois era Páscoa, era uma festa que reunia multidões em Jerusalém. Além disso, a festa em si era muito significativa e apontava justamente para o Cordeiro. Era o momento em que as pessoas comiam o Cordeiro Pascal e se lembravam do êxodo da primeira Páscoa do povo hebreu, quando o sangue do cordeiro foi pintado, usaram o sangue para pintar os umbrais da porta, e o anjo destruidor via aquele sangue e passava por alto aquela residência, ou seja, o sangue do cordeiro protegia aquelas pessoas. Da mesma forma, o sangue do cordeiro, Jesus Cristo, para quem aquelas cerimônias, aquele sangue apontavam, Cristo é o Salvador, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui há aquela cena famosa em que, em Betânia, na casa de Simão, uma mulher unge a Cristo com o nardo puro que estava num vaso de alabastro. O nardo era realmente um perfume caríssimo, custava 300 denários, o que equivale ao salário anual de um trabalhador. Tanto é que alguns discípulos reclamam desse desperdício e dizem que poderia ser vendido aquele perfume e dado aos pobres. E Cristo então diz que os pobres sempre estariam conosco, mas ele nem sempre. E que aquela mulher fez de coração aquela oferta. Aquela mulher amava a Cristo profundamente e até estava ungindo ele antes da sua morte. E diz que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. É uma passagem que poderia ter passado despercebida, mas graças a Cristo a atitude daquela mulher foi exaltada, porque revelou muito amor e revelou que o que ela tinha de mais precioso, ela deu a Jesus. É uma lição para nós também, para que nós possamos também dedicar a Cristo aquilo que nós temos de mais importante, mais precioso do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa saúde, porque Jesus deu tudo o que ele podia também por nós. Na sua vida, ele deixou as cortes celestiais para estar aqui na terra, sofrer e morrer pelos seres humanos. Então ele merece realmente a nossa suprema consideração. Cristo prepara a Santa Ceia, prepara o local da Santa Ceia, toma providências para isso, anuncia aos discípulos que havia preparado tudo. Eles foram à cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. E dos versos 22 a 26, merece a leitura esse trecho. Aqui é um significado muito profundo, quando Cristo, em lugar da Páscoa, estabelece a chamada Santa Ceia. E diz assim o relato: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. E lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia, em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
Veja, o sangue da nova aliança, ou seja, a antiga aliança, que era baseada em sangue de animais, cordeiros, novilhos, ela estava agora perdendo a sua validade, a sua vigência, porque Cristo estava instituindo a nova aliança com o seu próprio sangue. Aquelas ofertas do santuário terrestre apontavam justamente para Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele promete aqui que nunca mais beberia do fruto da videira, do suco da uva, até aquele dia em que haverá uma grande ceia no céu, na qual nós temos que estar presentes. A morte de Cristo foi para garantir justamente a nossa presença nessa festa. Cristo anuncia então sua morte ali naquela ceia. Foi uma ceia de despedida também, o clima estava pesado. Jesus estava já com o semblante carregado e diz que seria traído e entregue aos pecadores. Então Pedro se adianta, sempre Pedro que sempre tomava a palavra, era afoito, disse que mesmo que todos te neguem, eu jamais te negarei. Veja como é perigoso confiar no nosso próprio coração. O coração do homem é enganoso. Mais adiante, Pedro vai negar Jesus. E nós devemos confiar em Deus, nem mesmo em nós mesmos, porque realmente nós somos falhos, vacilantes e cometemos erros. Cristo vai ao Getsêmani, leva seus discípulos e pede que eles orem por ele. Especialmente Pedro, Tiago e João, os três mais íntimos, ele os leva para mais perto de si e diz que minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O Criador do universo, Jesus Cristo, que sempre orou pelos seres humanos, agora pede que eles orem por ele. A natureza humana de Cristo estava sentindo o peso do pecado do mundo e ele então pede a simpatia de seres humanos. Infelizmente eles dormem, eles cedem ao cansaço. Jesus orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A oração de Cristo não foi atendida pelo Pai. Nem todas as orações o Pai pode atender, e essa foi uma delas, porque Jesus tinha realmente que beber esse cálice, e esse cálice representa os pecados de todos os seres humanos. Jesus não estava com medo de morrer, Jesus não estava recuando de sua missão. O que ele estava sentindo realmente era o peso de todos os pecados do mundo, e isso que o afligia, era isso que o torturava naquele momento. A natureza humana dele recua desse fardo, desse peso, mas mesmo assim, Jesus altruistamente, ele diz, mas que seja feita, Pai, a tua vontade. Abba, Pai. Esse Abba, em aramaico, representa pai no sentido íntimo, papaizinho. Era assim que Jesus se dirigia sempre ao seu pai, e é assim que ele nos ensinou a fazer. Deus é o nosso pai. Deus, além de ser nosso Criador e Senhor, é o nosso paizinho do céu. E sempre devemos orar a Deus com esse sentimento e com esse senso de pertencimento. Jesus ainda diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois a carne é fraca. A carne humana realmente está enfraquecida por milênios de pecado, de degeneração, e nós precisamos muito de oração para poder suportar as tentações, as dificuldades que o inimigo coloca em nosso caminho. Vigiai e orai. Estamos numa batalha, num grande conflito. Não podemos ceder por um minuto. Precisamos estar atentos todos os momentos e em espírito de oração. A turba chega para prender Jesus. Judas o havia traído na intenção de dar uma mãozinha para o Messias. Judas esperava que Jesus manifestasse então seu poder e ele talvez fosse então exaltado a primeiro-ministro no reino vindouro, a um cargo importante, uma vez que foi ele quem ajudou Jesus a manifestar o seu poder e a sua glória. Mas as coisas saíram do controle para Judas, mas estavam sob controle de Jesus. Um dos discípulos toma uma espada, fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. No outro evangelho nós vemos que Jesus restaura a orelha desse servo e diz para eles que guardem as espadas, porque tudo aquilo estava acontecendo para que se cumprissem as escrituras, as profecias. Mesmo sendo preso, levado cativo, Jesus estava controlando a situação, o céu estava sob o controle de tudo. Há um relato assim interessante aqui, registrado unicamente aqui em Marcos, nos versos 51 e 52, é dito que seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Os estudiosos da Bíblia acreditam que esse jovem seja João Marcos, o próprio escritor desse relato, porque somente aqui está relatado esse fato pitoresco, não é?
desse jovenzinho que estava seguindo aquela multidão, seguindo a Jesus, envolto no lençol, provavelmente tenha saído de casa às pressas, e ficou aqui registrado então esse detalhe. Jesus é levado perante o Sinédrio, que era o órgão máximo deliberativo dos judeus. É dito que Pedro seguia Jesus de longe, até ao interior do pátio do sumo sacerdote. Seguia-o de longe, e isso nos faz lembrar de quantas pessoas que fazem a mesma coisa. Seguem Jesus de longe, apenas observam, enquanto o correto é seguir de perto, estar ao lado de Cristo, entregar a vida totalmente a Jesus. É feito aqui um julgamento forjado à noite, o que já não era nem permitido. Testemunhas falsas são trazidas para depor contra ele, relatos desencontrados são ouvidos. Jesus, porém, guarda silêncio. Ele sabe. Jesus sabia que se ele abrisse a boca para se defender, seria muito fácil se livrar daquelas acusações. E como ele precisava realmente morrer pelos seres humanos, ir até o fim nessa missão, ele fica em silêncio. Não responde, não se defende. Até que vem uma pergunta para a qual ele não podia realmente deixar de dar uma resposta. És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aqui Cristo realmente afirma a sua messianidade e até a sua divindade ao usar a famosa expressão eu sou, e anuncia a ressurreição parcial de muitos ímpios. Apocalipse mesmo diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Esse grupo de pessoas realmente vai levantar da sepultura para contemplar a obra de suas mãos e ver realmente que Jesus era tudo o que dizia que era, o Messias, o Deus aguardado e anunciado nas profecias, o Deus encarnado. Então o sumo sacerdote rasga suas vestes em mais uma infração, indo contra as próprias escrituras. Levítico capítulo 21, verso 10 diz que o sumo sacerdote não podia fazer isso, não podia rasgar as vestes, mas aquele julgamento todo já era uma farsa, e a atitude do sacerdote só mostra que ele realmente não estava preocupado com as escrituras, com sua fidelidade a Deus e muito menos com o Messias. Estava preocupado com o seu cargo, com o seu poder, e faria de tudo para eliminar aquele incômodo homem que pregava, arrebanhava multidões e tinha autoridade. O sacerdote acusa Jesus de blasfêmia, e realmente seria uma blasfêmia caso ele não fosse quem dizia ser, Deus. Caso Jesus não fosse o Messias e fosse divino, realmente seria um homem blasfemador e pela lei judaica mereceria o apedrejamento. As pessoas passam ali a cuspir em Jesus, dar-lhe murros, bofetadas. E essa é uma cena muito triste em que a criatura agride seu Criador. Aqueles que haviam sido criados por Jesus estavam agora lhe cuspindo no rosto. Isso é mais uma das consequências do pecado. O ser humano cego, o ser humano deixa de ver aquilo que é óbvio e agride o próprio Deus que o criou. Pedro nega Jesus. E aqui no fim desse capítulo nós vemos Pedro negando que conhece a Cristo. Veja que a semelhança de Judas, Pedro traz Jesus também, só que a diferença é que Judas, como nós conhecemos a história, ele não se arrepende, ele vai, se suicida, se enforca, e Pedro aproveita a oportunidade de se arrepender. Na Santa Ceia, Jesus, ele se dirige a Judas. Jesus, ele não usa palavras duras contra Judas, ele permite que o traidor participe da ceia. Jesus fez tudo o que podia para salvar também esse discípulo traidor. Assim como fez com Pedro, porque quando Pedro nega Jesus e a profecia de Cristo se cumpre ao cantar do galo, Pedro, ele chora amargamente pelo que ele havia feito e se lembra das palavras de Cristo. No outro evangelho vemos que quando Cristo é tirado dali do Sinédrio para ser levado para condenação, ele passa por um local em que Pedro o avista, e o olhar de Jesus foi um olhar de perdão, um olhar de misericórdia, e foi aquele olhar que salvou Pedro. O mesmo olhar que pode salvar você também. Cristo olha para você com misericórdia, com carinho e com amor. Contemple esse olhar de Cristo, entenda que Ele é o Cordeiro que salva você de seus pecados e aceite a salvação que Jesus oferece. Eu sou Michelson Borges, sou pastor, jornalista e editor na Casa Publicadora Brasileira. Desejo a você um dia abençoado na companhia de Jesus.